Olá, estamos começando o programa São José em Debate. O tema do nosso encontro de hoje é a inclusão de pessoas com necessidades especiais. Como está o nosso Estado? Quais são as políticas públicas e o nosso município, que estão sendo desenvolvidas no Estado e no nosso município? As casas, os prédios públicos, por exemplo, estão já acessíveis para receber o portador de necessidades especiais? Como está o mercado de trabalho? Enfim, como está a sociedade preparada para tudo isso? As nossas convidadas de hoje, recebemos a Rose Batuszewski, desculpe que ainda aprendendo a pronunciar o seu sobrenome, presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial. Obrigado, Rose, por estar conosco para discutir toda essa questão. Conhecedora muito bem do nosso município também, né? Com certeza, e obrigado pelo convite. Obrigado, Rose. Zameli Schutz, diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão da Fundação. Obrigado também por estar conosco. Obrigada. A dona Amélia Ludwig, muito conhecida no nosso município, querida por todos nós, presidente da APAE de São José. Obrigado, dona Amélia. Obrigada também, a você. Nosso vereador, vice-presidente da Câmara Municipal de São José, Lédio Coelho. Obrigado, vereador. Com certeza, proposta, né, e acho que a gente é um assunto que aquela família que de repente acha que não tem o problema, mas nós temos que mostrar que a sociedade precisa de respeito com essas pessoas que têm um portador de necessidade especial, né, um portador de deficiência, e agradeço aqui a resposta da Rose, da Zamili, da dona Amélia. Na verdade, nós temos aqui o começo, meio e fim, né, do problema. Acho que a sociedade precisa saber até onde estamos se respeitando essas pessoas e até onde a gente está realmente se preocupando. Dona Amélia, a senhora no início partilhava aqui conosco, levantou já um ponto para a nossa reflexão deste encontro, a questão da dificuldade, por exemplo, do mercado de trabalho. Essa não é com certeza uma dificuldade localizada. A sociedade ainda não está preparada para receber, para acolher, para promover esta inclusão? Eu acho que não, mas nós na APAE de São José, nós começamos colocando no Macedo Queires, lá na Esther Macedo. Temos ainda hoje, já faz uns 8 anos, temos 4 deficientes na Macedo Queires, que acolheram muito bem, fomos muito bem atendidos. Temos 2 no supermercado Imperatriz, um em Canasvieira e um aqui no Shopping Beira-Mar, no Shopping Itaguaçu. E temos uma menina, uma moça, no Hotel Ibis, que é a melhor camareira do hotel, uma moça de 26 anos. E agora estamos preparando a Ibagi, a imobiliária Ibagi, também apresentou-se para nós. Temos 2 que ela empregou dentro da própria APAE. Nós temos 2 dentro da própria APAE, estão aprendendo o trabalho de office boy, de mercado de trabalho. Esses não são, porque o problema do deficiente, o deficiente mental é o mais difícil para empregar, para arrumar emprego, que é mais difícil de entender, e a comunidade e a sociedade ainda não está preparada para trabalhar com esse deficiente. O deficiente físico já é um pouco, quando ele só tem a deficiência física, ele tem um cognitivo bem preservado, tudo, então ele é mais fácil. Agora o deficiente mental é o mais complicado. Esse é o desafio, Rose, hoje, de nós capacitarmos, prepararmos não apenas o deficiente, mas a sociedade para receber bem, né, esse deficiente que pode contribuir tanto, como a dona Amélia falou, a camareira que se destaca no grupo de um hotel. Com certeza. A gente está falando de um estado de Santa Catarina que tem 5 milhões de habitantes e que tem aproximadamente em torno de 800 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Muito expressivo. Muito expressivo, ou seja, em torno de 14% da população catarinense possui algum tipo de deficiência. Só esse número já nos chama a uma responsabilidade muito grande, vereador Lédio, e pede que as políticas públicas de inclusão, de acessibilidade, de inclusão no mercado de trabalho, de respeito, de dignidade, de apoio, de proteção, sejam políticas realmente eficazes. Eu costumo dizer que nós temos um orçamento dentro da Fundação Catarinense de Educação Especial bastante expressivo, para esse ano de 2011, quase 116 milhões. Desse valor, em torno de 95% é destinado para a mão de obra, porque a mão de obra que atende a pessoa com deficiência é uma mão de obra especializada e é uma mão de obra cara. Mas nós temos que avançar.
avançar muito. E a Fundação, como uma das entidades responsáveis no governo do Estado pelas políticas públicas que nós queremos para essas pessoas, tem a responsabilidade de, junto com as APAES, junto com as ONGs de atendimento, junto com as prefeituras, junto com as câmaras de vereadores, junto com a sociedade civil, realmente levantar os dados, sabermos quem são essas 800 mil pessoas, aonde elas estão, como elas vivem, de que maneira elas estão vivendo e o que nós realmente temos que fazer para melhorar cada vez mais a vida dessas pessoas que são cidadãos e que têm todo o direito de ter uma vida digna. Mas, Emília, como é que é esse processo? Você, como diretora de ensino, pesquisa e extensão, agora trabalhando na Fundação, como capacitar? Porque, imagina assim, tem o desafio de a capacitação profissional, enfim, como todo cidadão, mas preparar esta pessoa para também enfrentar, além da dificuldade de conseguir o emprego, a dificuldade muitas vezes com preconceito também. É um desafio duplo nesse processo. Como lidar, como preparar quem sai, por exemplo, da Fundação para disputar essa vaga? Hoje, dentro destas 730 mil pessoas com deficiência que a Rose mencionou, em torno de 17.700 pessoas a Fundação atende. Na Fundação nós temos 9 centros. Cada centro tem sua especificidade na área da deficiência visual, deficiência auditiva, e nós temos um centro específico na Fundação, que é um centro de encaminhamento ao mercado de trabalho. Esse centro hoje, o que é que ele faz? Ele dá todo o suporte para essas pessoas, para esses educandos, poderíamos dizer dessa forma, para encaminhá-lo ao mercado de trabalho. Muitas vezes isso não acontece, como a dona Amélia mencionou. Há uma certa dificuldade tanto para o aluno quanto ao mercado de trabalho na aceitação também. Mas hoje já vem sendo trabalhado muito esse aspecto. Isso parte da principal situação que eles se encontram e da inclusão. Desde a inclusão na sociedade, aí se insere também no mercado de trabalho. E, Caê, eu penso que incluir, como a dona Amélia falou, não é fácil, mas é uma mudança de concepção, é uma mudança de atitude. A sociedade, ela está se moldando para isso, ela está se abrindo para isso. E o que acontece de mais dignificante quando nós incluímos alguém no mercado de trabalho, dona Amélia, não é só a autoestima daquela pessoa que está começando a trabalhar, mas de toda a sua família. Sim. Você chama para a sociedade pessoas que se achavam incapazes, impotentes e que nunca tinham recebido uma oportunidade. E eu sempre falo, a dona Amélia citou o exemplo aqui para nós de alguns empregadores, e eu sempre cito, vereador, que nós temos exemplos de grandes empresários no nosso município, nos nossos municípios, no nosso estado, e que dão oportunidade. Eu acho que nós temos que começar a valorizar e cada vez mais integrar a pessoa com deficiência. Vocês querem saber de um dado que eu acho extremamente triste? Nós estamos falando em torno de 730 mil, 800 mil pessoas. Por que esses números? Porque nós temos o censo de 2002, que já é publicado, já é oficial, e nós temos o censo de 2006, que nós trabalhamos com alguns dados, né? Por isso que nós falamos em torno de 800 mil pessoas. Nós ainda temos no estado de Santa Catarina, vereador Lédio, pessoas portadoras de deficiência escondidas dentro de casa. Que a família não consegue ter a coragem de trazer essas pessoas, independente da deficiência, eles têm que estar incluídos na sociedade. E a sociedade tem que se preparar com acessibilidade, seja no lazer, no transporte, no mercado de trabalho, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, aonde quer que essa pessoa queira ir, ela tem que ter acesso para ela estar se incluindo. Então, uma das questões fundamentais é a autoestima, é a valorização. É não o preconceito, mas sim a valorização dessas pessoas. E nós não atendemos somente a pessoa com necessidade especial, a deficiência, nós atendemos também toda a família. Você está preparada para dar o suporte, toda a orientação à família, até mesmo por conta desse preconceito que ainda existe em muitas pessoas, nós não conseguimos saber onde elas estão nesse momento. Vereador Lédio, diante desse cenário que estamos aqui traçando um ponto primeiro, que é o mercado de trabalho, que caminho seguimos enquanto poder público, falando aqui do Poder Legislativo Municipal, de promoção de políticas públicas, ou incentivar ou cobrar políticas públicas nesse setor? Primeiro, eu acho que é importantíssimo, já começou muito bem a nossa conversa, porque, olha só, nós temos quase
a população da grande Florianópolis, que não é pequena, quando foi mencionado números, portadores de algum tipo de necessidade. Então, hoje São José tem 210 mil habitantes, mas juntando São José, Palhoça, Biguaçu, Florianópolis, é muita gente. Onde estão, e a Zamília ainda colocou, muitos ainda têm o preconceito. Isso acontece com o idoso, muitas vezes, que é tratado ainda como agora numa sociedade não tem mais necessidade, ele vai ficar lá no fundo da casa. Então assim, com a pessoa com um portador, a família ainda tem, mas a sociedade tem esse preconceito. E hoje eu lanço aqui, esse é o maior desafio e o maior desrespeito que nós temos. O Rose, Dona Amélia, a Zamília, é muito chato. Eu acho que nós temos que pregar uma campanha hoje, tu chegar, eu fugi um pouquinho, mas só para tu chegar numa vaga reservada para uma pessoa portadora de necessidade e ver uma pessoa sadia, quem faz isso, eu acho que não tem Deus, não tem amor a si próprio, porque ali já está sendo feito para a pessoa ter um acesso melhor. Então acho que a falta de respeito também. E hoje, quando se coloca ali mercado de trabalho, Rose, eu acho que fica aqui me coloca à disposição, acho que todo esse poder legislativo, o presidente Neri Amaral e a Câmara de Vereadores, para a gente estar marcando uma reunião, Dona Amélia, junto com a ENPRO, o CDL, para estar, hoje tu representa o Estado, mas nós estamos aqui falando a nível de município também, para estarmos indo em busca disso, porque nós temos, não mencionar, mas a gente tem conhecimento de alguns empresários que dá oportunidade sim, e tem outros que poderiam dar e de repente falta o conhecimento, essa parceria, e de repente a Câmara até criar um selo amigo da Fundação, amigo da... Enfim, que incentive essas pessoas, mas eu acho que às vezes falta realmente a gente ter um encontro da classe empresarial que pudesse não só estar dependendo de uma lei que 5% é reservada para... Não, nós temos que ter primeiro a pessoa do coração. Ela tem que saber que ela poderia, na família, ter... uma pessoa com alguma necessidade especial. E depois nós temos que realmente ter essa responsabilidade, porque nós temos a autoestima dessa pessoa que vai melhorar, nós temos a autoestima da família que vai melhorar e nós temos o preconceito que vai acabar, porque a pessoa é capaz. A Rose colocou uma situação, quando a gente convidou para vir aqui nesse programa, de uma pessoa que superou e a família tinha como coitado e hoje é quase o chefe da família. Então por quê? Foi dada uma oportunidade. Então nós estamos dando essa oportunidade, estamos respeitando. Eu acho que isso de hoje é só um começo, porque é um assunto que realmente merece que a gente conversar com o presidente. Não sai de pauta, né? Não, porque realmente, olha, quando se fala em quase 800 mil pessoas no estado de Santa Catarina, isso é um número muito alto, porque hoje a gente olha a PAI, olha Orionópolis e deu. Não é só essas entidades. Nós temos pessoas que nem frequentam essas entidades, né, Dona Amélia? Então, assim, nós temos muita gente. Em São José, não sei se a Rose tem um percentual de quantos % da população que tem algum tipo de necessidade, mas se depois pudermos passar para mostrar para a sociedade josefense. Porque quando fala em alguma coisa ruim, a gente pensa, se é nas grandes capitais, é em outro estado. Não, às vezes é do lado da nossa casa e a gente não tem um respeito com essas pessoas. Dona Amélia, hoje são quantos alunos atendidos na PAI? Nós estamos atendendo 225 e tem na fila de espera uns 20 ou mais. Mas é difícil também de atender, porque nós temos a situação... Assinamos um convênio há 2 anos atrás com o SUS. Esse convênio depois surgiu entre a Prefeitura de Blumenau, porque a Prefeitura de Blumenau e mais 3 prefeituras do interior já assinaram esse convênio lá em 2002. E em 2002, as prefeituras que assinaram eram prefeituras com gestão plena. E aí, então... ela esqueceu, não seguiu a lei do Ministério da Saúde, Ministério da Saúde, então a prefeitura complementava, era um convênio ótimo, excelente para a manutenção da PAI de Blumenau. Quando o governador Luiz Henrique abriu para as outras APAIs, em 2005, 2006, assinaram outras APAIs, assinaram. Nós, por causa da vigilância sanitária, que não queria aprovar a nossa parte lá de banheiro, essa coisa demoramos, só fomos assinar em 2008. Assinamos em 2008. Quando nós assinamos, aí é que as outras prefeituras que tinham gestão plena, sei que surgiu um problema ali que o governo complementava, os governos municipais complementavam aqueles convênios, mas aqui não. Aqui, a nossa não é gestão plena, a nossa prefeitura. Então, o Estado complementava. Agora, então, foi reduzido, nós
ficamos com o convênio da saúde, temos ainda, estamos recebendo, sempre atrasa, todo convênio sempre atrasa um pouco. E a fundação também assinou junto com nós, que tem também, mas ainda está meio... a gente já vê, já é uma grande dificuldade para uma ação com a PAI. Imagina com tantos e tantos outros casos, como falava, de pessoas que não estão ainda assumindo, levando e botando. Então tem que se manter. Nós estamos com 220, estamos com esses 30 na fila e todo dia tem avaliação. Todo dia tem avaliação. Então nós temos essa fila. A Fundação ela tem convênio e ela com 187 APAIs do estado de Santa Catarina, todo. E graças a Deus, né? Porque isso significa que quase todas as cidades já possuem a sua APAI. E com outras ONGs também. E as APAIs são as grandes entidades de atendimento. Quando a dona Amélia fala no alto custo, né, que ela tem, é verdade. É porque tem muitas deficiências que elas precisam, às vezes, de uma pessoa para cuidar de um técnico para cuidar de dois deficientes. Soma-se aí a todas as atividades paralelas. Nós temos um deficiente lá que ele vai e volta deitado, ele não senta, é só deitado. Ele vem, conseguimos há uns 10 anos atrás, ou 6, tinha lá na fundação tinha um também que era deficiente paralisado, e aí eles fizeram uma cadeira de roda como cama, aí ele faleceu, a fundação doou para pai. Então essa cama ele veio, então a dificuldade era trazer. No começo a prefeitura não dava transporte. Aí nós tínhamos um transporte terceirizado, esse transporte trazia, mas ele tinha que vir deitado, a mãe não podia vir junto. O transporte não tinha, então isso complica muito. E, dona Amélia, assim, nós precisamos chamar a responsabilidade da sociedade e assim, ir lá na PAI. Mas isso aí... Assim, quando a Rosa colocou de um profissional para 2 pessoas, ou de repente até um profissional para uma pessoa, e eu cheguei lá na PAI outro dia, e eu nunca marquei horário para ir lá na PAI, dona Amélia, que a senhora é a nossa amiga, a senhora sabe disso, então assim, a gente chega na entidade realmente como amiga e não vai porque vamos receber visita, não. E eu cheguei, eu vi uma cena muito bonita e no mesmo instante comovente, né? É uma fisioterapeuta fazendo um exercício, eu questionei a dona Amélia, dela disse, não, essa pessoa tem que ficar uma pessoa só, sempre se dedicando a ela. Então, olha só, gente, nós temos que conhecer tamanho e isso. especificidade. Né? Agora... E o trabalho das APAI, quando a Rosa fala em 187, não são só APAI. A dona Amélia é voluntária. Nós não estamos falando com pessoas remuneradas, nós estamos falando com pessoas que agem com o coração. A opção dela, de repente, a hora de lazer dela é lá. E quando a dona Amélia se dedica, outras pessoas se dedicam, hoje temos a dona Amélia aqui como exemplo, mas a PAI, além do trabalho dos profissionais, nós temos muitos voluntários. E a gente sabe do papel que é o voluntário. Hoje o terceiro setor, se não fosse ele, nós seríamos um país, eu sempre digo isso, um mundo muito mais triste. Hoje no Japão, se não for voluntário, quem vai fazer um país desenvolvido? Mas aí, nós precisamos de voluntário. Então acho que essa coisa da gente também reconhecer o papel do voluntariado em todos os setores, mas na PAI muita gente pensa que é só pessoas remuneradas. Não. Nós temos muitos voluntários também. Eu quero entrar aqui num outro tópico que nós estávamos conversando, que até independe muitas vezes de quem pode auxiliar. Você pode estar pensando que não pode auxiliar financeiramente, parece que está tão distante do seu mundo, isso que estamos falando hoje aqui. Mas existe algo que afeta no dia a dia de todos nós, seja dependentes do que vamos tratar agora, ou por pessoas que respeitam e promovem o respeito na questão da acessibilidade. Dona Amélia falava agora da dificuldade, por exemplo, de um caso de um aluno que precisa vir numa cama. Falávamos ainda há pouco da questão da acessibilidade das cadeiras de roda. O vereador falou de pessoas que nem respeitam a vaga de estacionamento específica para um cadeirante. Está tão difícil assim ainda de termos respeito a esse ponto da acessibilidade? Eu penso que é uma questão muito de educação, né? Mas felizmente não vamos assim ser tão pessimistas. Vamos ser muito otimistas. Felizmente os espaços estão se abrindo, os debates estão acontecendo, como um exemplo aqui, essa conversa está vindo à luz, as pessoas estão se encorajando, o mercado está se abrindo e nós estamos falando. Eu acho que é um grande passo, é conversar, é buscar ajuda, é falar, é trazer a sua situação e ver de que forma nós vamos atender e nós vamos trabalhar.
Eu, como uma gestora pública, agora do governo do estado, mas que já tive a oportunidade de trabalhar tanto no município de São José como no município de Florianópolis, eu vejo uma evolução muito grande, né? Eu sempre também tive um trabalho muito grande com as APAES, em todos os momentos que eu pude, na assinatura dos convênios, no acompanhamento, tanto aqui em São José quanto lá em Florianópolis, e por isso que eu cito sempre as APAES, mas nós temos a SIC, nós temos as AMAs, que fazem belos trabalhos, nós temos outras ONGs que trabalham. A grande questão, eu acho que a grande chave de tudo é o conhecimento e a educação. A partir desse momento que as pessoas entenderem que todos nós somos diferentes, mas que todos nós temos o mesmo direito, né, dona Amélia, claro, né, vereador? sim. Eu acho que a partir desse momento nós vamos ter uma nova concepção de sociedade. A sociedade, hoje, ela é totalmente diferente do que ela era ontem e do que ela foi há 100 anos atrás. E ela será diferente daqui a 10, 20 anos. Então nós temos uma obrigação. Qual é a obrigação? É de passar para os nossos filhos, para os nossos educandos, de passar para os nossos irmãos, de que nós estamos vivendo numa sociedade de direitos. E esses direitos têm que ser buscados. Né? E é princípio constitucional que aos desiguais, um tratamento desigual. Ou seja, temos que respeitar, sim, o direito especial de ter uma vaga reservada. Aquele que precisa, ele é desigual, porque ele tem uma limitação, e é meu dever constitucional respeitar essa limitação. Muitas vezes eu me pergunto, o vereador Lédio citou o exemplo das vagas, né, vereador? Que a gente vive discutindo isso, né, vereador? Em frente à Secretaria de Assistência Social lá de Florianópolis, nós temos uma vaga para idoso, dona Amélia. E essa vaga, ela sempre estava preenchida por pessoas que não eram idosos. É idoso e pessoa com deficiência. E um dia eu fui chamar a atenção de uma pessoa que deixou o carro lá. Vocês não imaginam o que essa pessoa disse para mim. Meta-se na sua vida, você não tem nada a ver comigo. Eu fiquei pensando, acho que dias e dias e dias, o que leva uma pessoa a agir dessa forma. Todos nós temos problemas, todos, né? Todos. Mas o respeito, a educação, como você colocou, ela vem acima de tudo. E essa concepção nós temos que mudar, sim. Porque, vereador, até já fomos questionados na vaga aqui em frente ao prédio da Câmara. Nós temos hoje duas vagas para idosos e duas para deficientes, né? Então, assim, a Câmara hoje tem acessibilidade, tem o elevador, tem o plenário que nós podemos fazer, até coloco, Rose e a dona Amélia, à disposição, que hoje nós temos um plenário que pode atender todas as situações do município. Mas eu acho que nós temos que a conscientização, porque eu fico muito chateado em ver alguém ocupando uma vaga. Não é porque aos 5% ou 10%, nós temos ali porque é mais próximo a pessoa chegar na agência bancária, chegar na secretaria, chegar na prefeitura, chegar na Câmara de Vereadores, porque ela já tem mais dificuldade. E o ano passado, só para nós, fizemos 2 projetos e foram aprovados aqui na Câmara, reservando 5% da moradia popular para idosos e pessoas com necessidades especiais. E deu uma polêmica, parecia um projeto, gente, isso nem era preciso. Acho que já teria que estar ali implantado, porque na gestão anterior foram feitas quase 1.000 residências. Dessas 1.050 seriam para pessoas, de repente, com necessidade especial, já seria um bom número. Porque nós temos, se for aqui elencar, com certeza a Rosa e a Zamília e a Dona Amélia vão ter histórias para a gente chorar aqui. Né? Mas de pessoas que de repente a moradia, então é 5%. E o outro é a acessibilidade nas agências bancárias. Também disseram que não ia sair do papel. Polêmica tremenda. E hoje eu quero até parabenizar algumas agências que já implantaram. E tem outra lá já com a plaquinha, porque realmente foi a identificação que as pessoas possam chegar lá e se sentir iguais. Que ela é uma cliente igual a qualquer um de nós numa agência bancária. E por que de repente mas ela tem uma necessidade especial, uma dificuldade, né? E muitas vezes ela é barrada. Então foram 2 projetos que deu polêmica, mas os 2 foram unânimes, dona Amélia. Até quero assim, mandar uma cópia depois para a Rose, para a senhora, porque é um princípio do município, mas se cada um fizer a sua parte, com certeza, a Rose hoje representa o Estado, se cada município fizer um pouquinho, nós vamos ter um Estado diferente. Um Estado diferente, nós vamos ter um país diferente. País diferente e um mundo diferente. É um tratamento especial para promover a igualdade, que as pessoas têm que ter. Parece que as pessoas não aceitam, muitas vezes, um tratamento especial. Porque a Rosa acabou de... Mas isso a educação começa desde pequeno. Eu ando de ônibus, porque ultimamente eu só ando de ônibus, porque fiquei sem carro, meu marido foi proibido de dirigir. E eu embarco no ônibus quase normalmente no área industrial que pega o pessoal de escolar. Então o ônibus, todo mundo senta. Um dia embarquei e eu estava cheio. Ali os bancos todos cheios. Nenhum se levantou, nenhum ofereceu lugar, nem nada.
De repente entrou um de muleta. Entrou uma pessoa de muleta, um guri que estava no lado, no banco assim, eu estava em pé. Ele levantou e ofereceu para o cara da muleta. Eu acho que o outro ficou com vergonha, levantou e ofereceu para mim. Eu disse, não, meu filho, você pode ficar sentado, você tem 75 anos e eu tenho 18 anos. É a melhor coisa, é a melhor coisa que você faz. Ele levantou sem mais, sem menos, disse, não, pode ficar, eu não me custa em pé. Eu disse para ele, é assim que se educa. Porque se eu dissesse, não, eu quero sentar, ele ia me agredir, porque eu sei que eu já conheço com essa juventude. Ele levantou, saiu, foi embora. E era o seu direito. Ah, mas aí ele aprendeu com isso, ele aprendeu e não precisa. Esses dias, o idoso, vaga do idoso, eu ia com meu filho fazer compra. Aí meu filho estava saindo do carro da vaga do idoso e ele disse, mãe, eu vou botar aqui, porque a senhora está aí. Eles não vão dizer nada, né? Aí ele, quando o meu filho encostou o carro, o outro chegou atrás. Você não viu que eu ia botar o carro ali? Ele disse, não, eu botei porque a minha mãe é idosa. O meu filho disse para ele, né? Ele meio ficou, mas ele achou ruim. O cara que queria a vaga. Então a gente educa, não adianta discutir. Eu já mostrei lá na escola, lá na PAI, eu digo, a gente não vai discutir com as pessoas. A gente vai mostrar para eles como se deve tratar. Faremos um breve intervalo, voltamos em instante, continuar essa nossa conversa e indicar caminhos para que a sociedade mude um pouco mais e torne essa sociedade cada vez mais inclusiva. Voltamos em instantes.